Então, senhores, estamos de volta. Vamos falar aqui agora de questões de OLAP e continuar, né, o nosso assunto de BDBI 02 aí, o nosso curso que estamos vendo agora. Vamos lá analisar aqui as questões, mas antes, para fazer a primeira questão, a gente vai tratar de um aspecto que não tínhamos falado ainda, né, pessoal? A gente tem alguns assuntos que eles aparecem um pouco dispersos dentro das nossas explicações, mas que algumas bancas, eu sempre falo isso, né? Enumeração é um prato cheio para qualquer banca, né? Então, o que o pessoal vê? Qualquer lista é interessante para ser cobrada, não importa onde ela esteja, né? Então, existe um artigo de TED Code que fala sobre a avaliação de produtos OLAP, onde ele enumera 12 regras de avaliação. Vejam aí as 12 regras, vejam que todas elas fazem sentido dentro do que a gente viu, mas a banca, né, no caso, a gente vai ver aí a Exaf, cobrou de você o conhecimento de algumas dessas regras. Vamos ver cada uma delas e depois tentar responder a questão baseada no que a gente consegue assimilar dessas questões ou desses conceitos. Vamos lá. Primeiro ponto é a visão conceitual multidimensional. Não temos nenhuma dúvida que os produtos OLAP eles tentam abstrair essa visão aí conceitual multidimensional. Vimos isso que desde a modelagem ela parte dessa premissa, desse conceito, ok? A gente tem aqui a ideia de transparência, né? O que quer dizer isso? A ferramenta ela deve ser fornecida dentro de um contexto de uma arquitetura que é aberta. Então, o que ele quer dizer com isso? Que várias ferramentas analíticas que vão suprir aí as necessidades do usuário, elas são encaixadas dentro do seu servidor OLAP e você consegue extrair os dados de forma tranquila, sem afetar aí o desempenho e a funcionalidade que está sendo extraída. Então, a ideia de transparência é que ele é de fácil acesso, né? Então, ele junta aí a transparência com a questão de acessibilidade, onde a gente pensa, no caso, que o sistema OLAP ele deve aparecer apenas os dados que são realmente necessários para análise. Então, a ideia é que o acesso a esse dado, a acessibilidade, quando ele fala aí nesse contexto, é o seguinte: a gente vai colocar dentro do servidor OLAP apenas os dados necessários e suficientes. Então, não vai ser mais nem menos. Isso é uma forma de avaliar aí a qualidade dos produtos, se ele consegue distinguir aí a relevância dos dados a serem armazenados. A gente tem a ideia de desempenho consistente do relatório, que é, no caso, a gente conseguir extrair um relatório com o mínimo esforço possível de programação e integração aí com a ferramenta. Então, a necessidade do usuário ela deve ser atendida de forma simples e fácil, né? A gente tem a ideia de arquitetura cliente-servidor e aí a gente viu os modelos ONLAP, ROLAP, todos eles dão suporte a essa ideia de arquitetura de cliente-servidor, né? Eles sempre tratam as aplicações fazendo acesso ao servidor OLAP, né? A gente tem a ideia de dimensionalidade genérica, onde a gente pode aí ter uma capacidade grande de dimensões. A gente tem a ideia de manuseio de matriz esparsa, né? A gente viu essa capacidade de trabalhar com arrays e matrizes. A gente tem que ter suporte a multi-usuários, onde a gente vai trazer a informação para vários usuários ao mesmo tempo. É lógico que a gente já viu isso quando a gente comparou produtos OLAP com produtos OLTP, que a quantidade de usuários que fazem acesso ao produto OLTP é bem maior do que a quantidade de usuários que fazem acesso aos produtos OLAP. A gente tem a ideia de operações irrestritas nos cruzamentos das dimensões, é basicamente você conseguir aí efetuar um cross-join ou fazer cruzamento entre as dimensões de forma a obter relatórios cada vez mais específicos para sua análise. A gente tem aqui a ideia de manipulação de dados sem intuitiva, a gente tem isso complementa a ideia do desempenho consistente na geração de relatório. Ele tem que ser fácil de ser utilizado, ele tem que ser flexível e, por fim, a gente tem aí dimensões e agregados de níveis ilimitados. Bom, ilimitado é lógico que é um exagero, a gente sabe que
não dá para ter dimensões e agregados de níveis ilimitados, mas a gente tem aí a variação de agregação nos diversos níveis dentro das dimensões, e essa deve ter um número suficientemente grande de possibilidades de agregação para que as análises elas sejam feitas na forma mais flexível, mais interessante possível para o usuário final, ok? Então, visto essas 12 características de avaliação de produto OLAP de TED Code, mais uma vez Code aparecendo aqui no nosso estudo de banco de dados, vamos fazer uma questãozinha aqui da ESAF de 2013 do DINIT, né? Vamos ver o que é que diz aí a questão, né? São regras de avaliação de produtos OLAP. Vamos lá, né? Primeira é transferência ao usuário. Não, né, pessoal? A gente viu que dentre as nossas regras não tem nenhuma característica de transferência dos usuários. A gente tem sim a desempenho consistente na geração de relatório. A gente tem aqui o conceito de dimensionalidade cumulativa não, né, pessoal? A gente viu que a questão é dimensionalidade genérica, que ele tem lá descrito, e operações de restrita com dimensões cruzadas, aí estaria ok. Então, a segunda, ou a terceira e a primeira alternativa dessas questões não fazem parte das regras de avaliação de code, né? A gente tem, na letra B, visão conceitual multidimensional. Até aí tudo bem, mas para restringir consulta é de sacanagem, né? Não existe essa ideia de restringir consultas. A gente quer a maior quantidade de consultas possíveis, né? Então, a gente está sempre alargando o escopo de consulta. Transparência ao usuário, a gente também viu, né? A gente tem essa questão de transparência ao usuário, né? A gente vai querer fazer consultas de forma mais diversificada possível e o tratamento desses dados pelo servidor OLAP ele deve ser o mais transparente possível para o usuário, né? Então, essa aí estaria correta. Dimensionalidade genérica e manipulação de dados dedutiva, isso aí não tem, né, pessoal? A gente tem a manipulação de dados intuitiva, não dedutiva, ok? Então, na letra C, veja, a gente tem a visão conceitual multidimensional para formular consultas, beleza, né? A gente realmente é uma conceitual multidimensional e ela é utilizada aí para facilitar a formulação de consultas. O desempenho consistente na geração de relatórios, tranquilo, né, pessoal? A gente viu isso também. A gente tem a questão de ter dimensionalidade genérica, falamos sobre isso, e a manipulação intuitiva dos dados. Todas essas são características ou regras de avaliação de produtos OLAP definidas por TED Code. Então, a nossa resposta está aí na nossa letra C. As outras alternativas, pessoal, também tem alguns erros, né? A gente pode, por exemplo, na letra D, a gente tem visão conceitual multidimensional para formular consulta estaria correto, dimensionalidade genérica também estaria correta, mas a manipulação segmentada dos dados aí estaria errado, né? A gente tem a manipulação de dados intuitiva e operações irrestritas com dimensões alternadas, seriam de cruzamentos de dimensões, né? Então, aí também estaria correto. E aqui na letra E a gente tem extensão conceitual de dados, a gente não tem essa ideia de extensão dentro das regras. Transparência ao dispositivo de acesso também não é transparência ao dispositivo de acesso, seria uma transparência aí para o usuário. E a manipulação intuitiva dos dados seria correta, e a operações irrestritas com indicações cruzadas seriam operações restritas com dimensões cruzadas. Então, mais uma vez, a nossa resposta está aí na nossa letra C. Então, vamos seguir em frente e fazer outras questões aqui da nossa aula e fechar aí o conhecimento do assunto de OLAP dentro do nosso curso de BDBI 02. Questão da CVM 2010, ferramentas de processamento analítico online. Letra A, funcionam sobre dados multidimensionais, ok, caracterizados por atributos de dimensão, beleza, né? A gente tem os atributos das tabelas de dimensões e os atributos de medida, né? Que são os atributos aí da tabela fato. A gente viu que na tabela fato a gente tem as chaves e os atributos que são os fatos, né, sobre o que devemos calcular. Então, a alternativa aí A está correta. Vamos ver as outras alternativas. Funcionam sobre dados unidimensionais, aí já está errado, né, pessoal? Seriam multidimensionais.
Na letra C, funciona sobre dados multidimensionais, até aí está tudo ok, mas caracterizados por atributos de dispersão, aí não, né, pessoal? São atributos de dimensão e atributos de medidas, ou atributos da tabela fato, né? Desconsideram dados multidimensionais, aí piorou, né? A gente sabe que todo o contexto OLAP é feito sobre modelagem multidimensional e assim a gente vai até a implementação dentro de bancos de dados multidimensionais ou relacionais e transformam dados unidimensionais em dados analíticos. Aí já furou tudo, né? Quer dizer, na realidade, aí estaria até correto, caracterizando dimensão e medidas por atributos equivalentes. Bom, pessoal, aí ele complicou as coisas, né? Na realidade, a gente está transformando dados relacionais em dados analíticos, que são os conhecidos multidimensionais, caracterizando dimensão e medidas por atributos equivalentes. Na realidade, a dimensão tem um grupo de atributos e as medidas ou as tabelas fatos têm outro grupo de atributos e fazem a interligação por meio da chave entre as dimensões e as tabelas fatos, ok? Vamos então seguir em frente para a nossa próxima questão aqui do CESP 2013 do MPOG. Vamos ver o que diz o enunciado, né? Julgue os itens que se seguem acerca das ferramentas de ETL e OLAP. Aqui só tem a questão, logicamente, de OLAP, né? OLAP é uma tecnologia utilizada para organizar grandes bancos de dados e fornece para a organização um método com alta flexibilidade e desempenho para acessar, visualizar e analisar dados corporativos. Beleza, né? Tranquilo até aí. Ele fez uma introdução ao OLAP. Agora vamos ver o que ele diz a respeito das operações. Os dados podem ser organizados em hierarquias que definem diferentes níveis de detalhes, no qual o usuário pode navegar para cima, drill up, ou para baixo, entre os níveis, que seria o drill down. Beleza, né, pessoal? Aí está tudo correto. Analisando, não temos nem o que comentar. Ele fala das operações principais, as primeiras operações que a gente viu, que seria drill down e drill up ou roll up, ok? Vamos então seguir em frente para a próxima questão aqui, também do CESP, agora de 2009, do DETRAN, aqui do Distrito Federal, acerca do desenvolvimento de aplicações e da arquitetura OLAP, julgue os itens a seguir. Vamos lá. OLAP pode ser definido como um processo interativo de criar, gerenciar, analisar e gerar relatórios acerca de dados, e deles exige algum tipo de agregação. Em bancos de dados multidimensional MOLAP, drill down significa ir de um nível mais baixo de agregação para um nível mais alto de agregação. Bom, primeiro a gente tem uma definição inicial meio complicada, né? OLAP é o processo interativo de criar, gerenciar e analisar, não, né? As ferramentas OLAP, a arquitetura OLAP, ela provê um servidor que vai dar suporte a acesso a esses dados, mas ele também não é responsável por toda essa gama de atividades aí. Mas, se a gente considerasse essa introdução correta, o final está totalmente errado, né? O drill down ele vai do nível mais alto de agregação para o nível mais baixo. Então, a alternativa estaria errada. Vamos seguir em frente para a próxima questão aqui do MEC de 2011, também do CESP, né? Com relação à modelagem de dados e OLAP, julgue os itens que se seguem, os próximos itens. As cross tabs, ou tabulações cruzadas, podem apresentar várias dimensões em que são consideradas variáveis independentes, e as interseções entre as células da tabela contêm valores de variáveis dependentes correspondentes a ela. Bom, pessoal. Ok, pessoal. Então, vamos entender o que ele chama de variáveis independentes e variáveis dependentes. Para facilitar a visualização e entendimento, a gente fez essa seguinte representação aqui, né, do que seria uma cross-tab. Vejam o exemplo. A gente tem vários registros, né, aqui tem o número do registro e dividido aí por sexo masculino e feminino e depois se ele é destro ou se ele é canhoto, né? Então, vejam o que acontece. O gênero e a mão que ele escreve
são variáveis independentes, certo? Então, o que que acontece na crosstab? A crosstab é essa tabelinha aqui, ó, pessoal. Ele vai juntar para cada uma das variáveis independentes a quantidade de valores das variáveis dependentes, que seria dentro dessa dimensão aqui, a gente tem essas variáveis, e dentro dessa outra dimensão aqui, a gente tem essas outras variáveis, e a gente vai somar a quantidade de cada uma dessas quantidades aí dentro da nossa tabela. Então, a ideia é exatamente essa mostrada aí na questão, que as tabelas cruzadas podem apresentar várias dimensões, é verdade, ela vai apresentar aí várias dimensões, e a partir do valor, né, de cada uma dessas dimensões, ele vai mostrar todas as variáveis que são independentes, e na interseção entre essas células ele vai mostrar os valores ou a quantidade das variáveis dependentes correspondentes a ela, ok? Então, alternativa correta, vamos lá, seguir em frente, né? Um drill down corresponde a ir de um nível mais baixo para um nível mais alto de agregação, ao passo que o drill up permite uma navegação pelas hierarquias na direção contrária. Bom, pessoal, então vejam que ele continua brincando aí de confundir você, né? O drill down vai do nível mais alto para o mais baixo e o drill up vai do nível mais alto para o mais baixo. Então vejam que está invertido os conceitos, por isso a alternativa está errada. Na 127 diz o seguinte: o banco de dados MOLAP possui um SGBD multidimensional, ou seja, permite um armazenamento de dados nas células de um array multidimensional. Pessoal, beleza, né? A gente sabe que o banco de dados MOLAP ele segue toda aquela estrutura multidimensional que usa arrays e que permite esse tipo aí de armazenamento, ok? Vamos seguir em frente, mais algumas questões dessa mesma prova. Vamos lá, falando sobre o OLAP. A agregação dos dados em bancos SQL é necessária quando se faz qualquer tipo de processamento analítico, o que pode demandar um número muito grande de agrupamentos a serem considerados. Entretanto, uma consulta individual resulta em apenas uma tabela. Bom, pessoal, vamos lá novamente ler a questão, que ela tem um texto meio esquisito, né? A agregação de dados em bancos SQL é necessária quando se faz qualquer tipo de processamento analítico. Bom, pessoal, aí a divergência, né? Se a gente for consultar informações no nível mais baixo, né, a gente não precisa fazer agregação, né? A gente só precisa de agregação se a gente for consultar os níveis mais altos dentro de uma dimensão, né? Então, já está errado desde então, o que pode demandar um número muito grande de agrupamentos a serem considerados. Entretanto, uma consulta individual resulta em apenas uma tabela. Bom, essa questão de SQL trazer sempre uma tabela faz sentido, né, pessoal? O modelo SQL ele vem da base de dados relacional, e toda consulta que é feita ele pode até gerar subconsultas internas, mas o resultado final ele é armazenado aí em apenas uma tabela, né? Mas o que a gente tem que verificar aqui é que essa questão dos agrupamentos aí não faz sentido, ok? Vamos para a próxima alternativa. Pivoteamento ou rotação é uma técnica para alterar uma hierarquia dimensional para outra em um cubo de dados. Bom, pessoal, a ideia que ele está dizendo aqui é que você vai mudar a perspectiva. Você tem uma dimensão e você agora vai passar para outra dimensão. Então, a alternativa aí está correta, ok? A gente tem na 130 o seguinte enunciado: as projeções de uso de um Data Warehouse que dá suporte a um OLAP são obtidas apenas após a construção dos dados no Data Warehouse. Bom, pessoal, já está errado, né? A gente viu lá no curso de BDBI 01 que a gente tem a nossa estrutura de definição de um Data Warehouse, ela segue aquela ideia de definir uma granularidade, depois definir as dimensões, e tudo isso é baseado no processo de negócio e nas possibilidades de consulta que você vai fazer pela sua ferramenta OLAP. Então, as projeções de um Data Warehouse que dá suporte a um OLAP, elas são obtidas antes na construção do OLAP. Ela vai começar a
ser pensada no momento do planejamento aí da construção do seu Data Warehouse. Então, já estaria errado de cara, né? Para os caminhos de acesso e o armazenamento sejam sempre os mesmos, independente da demanda. Bom, pessoal, a alternativa está incorreta por conta dessa primeira parte, né? As projeções de uso de um Data Warehouse que dá suporte a um OLAP são obtidas apenas após a construção dos dados no Data Warehouse. Bom, pessoal, primeiro, quando a gente está pensando no Data Warehouse, quando a gente está carregando os dados, a gente está sempre pensando nas utilizações futuras dele. E ele diz o seguinte: para que os caminhos de acesso e o armazenamento sejam sempre os mesmos. Bom, pessoal, isso aí também não faz sentido, né? Os caminhos de acesso eles podem mudar dependendo aí da demanda. Você pode fazer balanceamento de carga e algumas outras, usar alguns tipos de ferramenta aí para melhorar o desempenho do seu DW. Então, a alternativa aí está incorreta. Vamos seguir em frente aqui para a próxima questão do CESP. Acerca de um Data Warehouse e OLAP, julgue os itens que se seguem. Por meio da técnica denominada Slice and Dice, realiza-se a mudança de uma hierarquia dimensional para outra em um cubo. Pessoal, a gente acabou de ver uma outra questão do CESP que fala exatamente desses termos, né? Isso aqui é a definição de rotação ou pivot, né? Então, tá aí, a alternativa está incorreta. Vamos fazer o seguinte, a gente vai agora mudar de banca para SES Gran Rio. Vamos fazer uma pausa, já já a gente volta fazendo mais questões de OLAP, ok?